Fala pessoal, boa tarde agora. Mais um vídeo pro canal. Pessoal, eu tava vendo referente ao Bolsa Família. Bolsa Família. Criado pelo Lulis, pai dos pobres. Assim reza a lenda. Pelo menos juram, né? De pé junto. Pessoal, eu tava vendo o Bolsa Família. Ele foi criado, se eu não me engano, no ano de 2001 pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, famoso FHC. Ele ficou presidente, se eu não me engano, de 95 até 2002, foi quando Lula assumiu pela primeira vez, ganhou como presidente e assumiu em 2003, se eu não me engano. E na época o Fernando Henrique Cardoso já existia o Bolsa Família, assim como existia também Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, entendeu? Também já existia o Auxílio Gás no governo do Fernando Henrique Cardoso. E aí, quando o Lula assumiu em 2003, o que ele fez? O que ele fez foi unificar. O que ele fez foi unificar tudo isso e batizou de Bolsa Família. E cara, tava vendo hoje, se eu não me engano, é sempre aproximadamente os números, tá? Sempre aproximadamente, salvo engano. Tentar se respaldar aqui em alguma coisa, pelo menos. Se eu não me engano, são hoje, atualmente, aproximadamente 49 milhões de pessoas recebem o auxílio do Bolsa Família. 49 milhões. É muita gente recebendo, né? E aí tem gente que tem orgulho de falar que recebe Bolsa Família. Tem gente que vive disso. Tem gente que até leva como profissão. Não troca o Bolsa Família por nada, por nenhum emprego. Acostumaram, né? Tem gente que tá em casa de boa. E quando tu tem pessoas assim como eu, você, como nós, que batalhamos todos os dias, pagamos os nossos impostos para poder dar mordomia para muita gente. Na verdade, esse benefício ele deveria ser temporário e não eterno. E aí tem gente que faz filhos com um, filhos com o outro, e assim vai recebendo, aumentando, né, a verba. Complicado. Mas sabe o que eu vi também? Eu vi essa informação, eu não sabia. Eu vi que não é somente brasileiros que recebem
o Bolsa Família. Estrangeiros também recebem Bolsa Família, sabiam? Pois é. Nada contra, às vezes a pessoa tá na situação, né, difícil, refugiada do país dela. Principalmente aqui na América Latina, a gente sabe alguns países aí, né? E alguns dos estrangeiros, pelo menos a grande maioria, são venezuelanos que recebem, bolivianos e angolanos. Se eu não me engano, a quantidade de venezuelanos, aproximadamente, acho que 206 mil, se eu não me engano. E também de... o sol tá batendo aqui no olho. De bolivianos são algo em torno de 25, 26 mil. E angolanos é algo em torno de 14, 15 mil. 14, 15 mil. Muita gente, pessoal. Muita gente. É muita gente. Muita gente. E cara, o problema disso, o maior problema disso que eu vejo é a falta de entendimento da maior parte das pessoas que recebem, principalmente do Nordeste. Nada contra, mas a grande maioria é lá no Nordeste. O que acontece? Boa parte desse pessoal que recebe, eles acreditam de verdade que é o Estado quem dá, que é o Lula quem dá. Eles acreditam piamente que é o governo que dá. Eles acham que o governo gera alguma coisa, produz alguma coisa. E o Estado não produz porra nenhuma. O Estado só fode conosco. Entendeu? O Estado não produz nada. Quem produz, quem faz a economia de um país girar, somos nós, trabalhadores, somos nós, né, que eu já empreendi na vida. E principalmente aí quem está empreendendo, os empresários, grandes indústrias, fábricas, comércios, né, varejistas e etc. É quem movimenta a economia do país, é nós que pagamos os impostos. E cara, durante o período de um ano, 4 meses são somente para que possamos pagar impostos. É o governo arrecadando o nosso dinheiro. E você precisa de uma saúde, você não tem. Você precisa de uma segurança pública, você não tem. Uma educação, você não tem. Andar em rodovias e estradas boas, você não tem, né, e etc. Mas o governo arrecada. E o pior é que essa porra desse governo que tá aí atual sempre bate recordes históricos em arrecadação. É no governo Lula onde os bancos mais arrecadam, mais lucram em toda a história. É sempre no governo Lula. E é ele que fala que é contra os ricos, vai taxar fortuna e não sei o que. Não. Ele não faz nada disso pensando no pobre. Ele faz isso querendo foder o pobre e beneficiar os mais poderosos. Que é fazer a patota deles, né? O bolinho. É monopolizar tudo. Os amigos do rei são favorecidos. Entendeu? Isso é o socialismo. Aos amigos, tudo
aos inimigos o poder da lei. No caso, hoje não tem mais lei, né? Eles fazem o que querem. Com eles não acontece nada. Mas enfim, é triste ver que tem pessoas que realmente acreditam que o Lula dá, quando na verdade somos nós que pagamos tudo isso. E como se não bastasse 4 meses de um ano a gente pagar de impostos, tudo que você adquire também você continua pagando, ou seja, nada é teu. Se você não paga o seu IPTU, sua casa vai a leilão, corre o risco de ir a leilão. Se você não paga o seu IPVA, seu carro vai com busca e apreensão. E por aí vai. Se você não declara seu imposto, o governo bloqueia teu CPF, suas contas e sei lá mais o que. Mas esse governo que aí está, na qual jurou nas eleições, na campanha, que não haveria sigilo, é o governo que mais colocou sigilo nas próprias contas. Sigilo de 100 anos, sigilo eterno. É um governo que não surpreende quem já conhecia. É um governo que é aquele ditado: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É triste. É triste. O governo pega o seu dinheiro na fonte quando você recebe seu pagamento. E ele determina que você não é capaz de gastar o seu dinheiro quando ele retém pro tal do INSS. Um governo que ele não instiga o aluno, ele não motiva o aluno, os professores, a ter aula de educação financeira, ter aula de empreendedorismo. Não estimula. Complicado. Eu lembro que, se eu não me engano, na época do Bolsonaro, ele baixou a quantidade de ministérios. Na época da Dilma, se eu não me engano, chegou a 39 ministérios. E se eu não me engano, na época do Bolsonaro, ele baixou para 19 ministérios. E aí, quando o Lula assumiu, ele elevou os números. Hoje, salvo engano, já são 38 ministérios. É muito gasto. É muito gasto. É muito amigo do rei. É muita gente mamando teta. E aí tem assessor, tem tudo. Perdendo espirro. Ah! É saúde ou é gripe? Ah, foi mal aí. Desculpa aí. Mas enfim. E aí agora... Ah, deixa eu falar Não sei se eu falei. O que esse governo atual hoje ele gasta com esse Bolsa Família? Se eu não me engano, são 158 bilhões de reais. Ultimamente a gente só tem falado em bilhões, escutado em falar de bilhões. Milhão já tá virando ficha. Agora esse governo é da casa do bilhão pra cima.
A arrecadação tá na casa dos trilhões. Os gastos deles é na casa do bilhão também. Cartão corporativo. Mais de 1,4 bi no cartão corporativo do Lula. Quando o Bolsonaro gastou, se eu não me engano, 24 milhões, foi um auê lascado. Meu Deus do céu, hoje é um silêncio, é um povo eleitor do Lula que é um povo alienado, cara. O Lula fala tanta merda e você não vê ninguém dando um pio. Ele gasta tanto dinheiro e você não vê ninguém dando pio. É tanto escândalo de corrupção e você não os vê dando um pio. Complicado. O pessoal que idolatra demais, cara. Cego pra ver o que esse governo faz ou deixa de fazer. E ainda tem o auxílio gás. Auxílio gás, se eu não me engano, é 3,5 bi. 3,5 bilhão com auxílio gás, ou seja, juntando aí auxílio gás e Bolsa Família, estamos falando mais de 160 bilhão de reais por ano dos nossos impostos, fora o que a gente paga aí. O judiciário da gente, o judiciário brasileiro é o mais caro do mundo. Os parlamentares, os gastos com deputado, senado, vereador, também é os mais estratosféricos do mundo, os nossos gastos, cara. Como que a gente pode aceitar toda essa porra quieto, mano? Como que a gente aceita tudo escalado? Os caras empurra no nosso toba, gira, torce, empurra de novo. Aí alisa assim, ó. A gente fica quieto. É foda, mano. Brasileiro é o povo que mais paga imposto. E a gente não vê retorno nenhum. Retorno nenhum. E aí o Lulis agora indicou alguns vão recordar aí pro Ministério da Secretaria de Relações Institucionais. Ele indicou José Guimarães, se eu não me engano, lá do Ceará. É o cara que repercutiu do dólar na cueca, se eu não me engano. Não lembro se foi ele ou foi o assessor dele. Foi pego com dólar na cueca no aeroporto, se eu não me engano. E aí o cara no avião lá, um brasileiro lá, ficou questionando ele, ficou falando dele lá, o Capitão Cueca, não sei o que. Não lembro, não sei se vocês vão lembrar disso aí, mas foi mais ou menos essa pegada aí. Que tava envolvido ele aí, o assessor dele e tal. Ele foi também citado na Lava Jato, na operação da Lava Jato pela PF também. Envolvimento também, várias situações. Se eu não me engano, em 2005 foi a situação do... Agora eu não lembro se foi em 2005. Mas enfim, já teve outras situações, teve da Lava Jato. Aí teve a PF recentemente aí, o ano passado, descobriu aí umas mensagens, umas investigações aí de mensagens dele, do assessor, alguma coisa assim, com desvio de emenda pública lá, emenda parlamentar. Cara, é tanta situação. Papo de 95 mil, papo de 200 mil. Aí você vê, cara, se você puxar a capivara dos ministros do Lula, velho,
Aí se você puxar a capivara dos ministros do Bolsonaro, e tem gente que fala que era a mesma coisa, velho. Impossível. Impossível. Enfim, o vídeo ficou bem longo, mais de 20 minutos. Vou encerrar o vídeo aqui. Fechou? Tamo junto, é nóis, mais um vídeo pro canal aí. Dá uma força aí, pessoal. Se inscreve aí, comenta, compartilha. Dá essa moral aí pra nós. Fechou? E é isso, tamo junto, abraço. Fiquem com Deus.